Hoje a gente vai mergulhar, assim, no primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, mas com um olhar bem específico, né? Vamos usar uns trechos e comentários baseados nos ensinos de William Branham. A ideia é explorar como ele lia esses versículos. E olha, as citações diretas dele são chave aqui. Exato. A gente vai focar bastante nelas para entender essa perspectiva particular. Perfeito. Então, começando ali pelo versículo 1. Pedro se chama servo e apóstolo. O que Branham via nisso? Tem algum peso especial? Sim, bastante. A fonte que a gente consultou destaca muito a ordem. Primeiro servo, depois apóstolo. Para Branham, isso não era só humildade, não. Era um reflexo claro da eleição divina. Quer dizer, algo que vem da justiça de Deus, sabe? E não por algum mérito da pessoa. Ah, interessante. Então já começa com esse tema forte da soberania de Deus, né? Isso mesmo, já define o tom. E tem uma citação que, nossa, pega bem essa ideia. Qual seria? É de um sermão chamado O Evangelismo do Tempo do Fim. Ele diz assim, olha, você não se fez cristão por vontade própria. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu você. É graça e nada mais. Uau, bem direto ao ponto. Define mesmo a questão da graça. Com certeza, é a base para ele. Ok, aí no versículo 2 fala de graça e paz multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Como é que Branham entendia esse conhecimento? É tipo o estudo bíblico, teologia? Então, não exatamente. A visão dele era diferente. Ele diferenciava muito esse conhecimento de, digamos, um aprendizado intelectual, de livro. Para Branham, esse conhecimento era uma revelação, algo direto, sabe? Pelo Espírito Santo. Entendi. Então a paz verdadeira não viria do estudo em si. Exato. Viria dessa percepção da palavra que é revelada. Não só lida, mas... Revelada. Revelada. É uma distinção bem importante, né? Fundamental na leitura dele. E tem outra citação, de 1963, Cristo é o mistério de Deus revelado, que deixa isso claro. Ele fala, a única maneira de você conhecer a Deus é por revelação. É aí que vem a paz. Nossa, então a experiência de paz está ligada diretamente a essa revelação. Isso. Não tem outro caminho segundo essa interpretação. E isso leva a gente para os versículos 3 e 4, que são bem densos, né? Falam de receber tudo que diz respeito à vida e piedade e se tornar participante da natureza divina. Como Branham conectava essas duas coisas? Ah, isso é central. Ele ensinava que a palavra, quando é revelada para a pessoa, já contém tudo, absolutamente tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Não falta nada. E a parte de ser participante da natureza divina? Para ele, isso era consequência prática do novo nascimento. Era a própria vida de Cristo. É. Se manifestando ali, no crente. Não era só um conceito bonito, era uma transformação real, interna. Uma mudança de natureza mesmo, né? Exatamente. Tem uma citação ótima sobre isso, de Você Deve Nascer de Novo, de 61, diz assim, se você realmente nasceu de novo, a vida que estava em Cristo estará em você. É isso que é o novo nascimento, a natureza dele em você. Entendi. É a natureza de Cristo implantada na pessoa. Faz sentido dentro dessa lógica. Total. Bom, aí Pedro continua, né? Versículos 5 a 7, ele lista virtudes para a gente adicionar à fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Parece uma escadinha. Branham deu atenção especial para essa lista. Esses versículos, exatamente como você falou, tipo degraus. Degraus progressivos, quase como uma pirâmide espiritual. Uma pirâmide? Como assim? Ele descrevia que Deus estava construindo essa pirâmide. A base, o fundamento é a fé. E aí você vai acrescentando essas virtudes, degrau por degrau, até chegar no topo, que seria o amor divino, o ágape. E essa estatura completa, essa pirâmide pronta, seria o caráter que ele chamava de noiva de Cristo. Que imagem forte essa da pirâmide espiritual crescendo. Sim, muito visual. Ele dizia algo como, Deus está construindo uma pirâmide espiritual. A base é fé e o topo é o amor divino. A ideia é que esse crescimento não é opcional, é um processo ativo, necessário. E como essa construção toda se liga com a ideia de fazer firme a vocação e eleição, lá nos versículos 10 e 11, e também com a importância da palavra dos profetas no versículo 19. Parece que tem uma conexão forte aí. Tem tudo a ver.
Para Brana, a segurança, a certeza da sua eleição, não vinha só de sentir algo ou fazer boas obras. Vinha principalmente de reconhecer e crer naquilo que ele chamava de palavra revelada da hora. Palavra revelada da hora. O que seria isso? Seria a mensagem profética específica para aquele tempo, para aquela era, como ele chamava. E essa palavra viria através de um mensageiro que Deus teria apontado. Essa palavra profética, então, seria a luz em lugar escuro de que Pedro fala. Mais segura do que qualquer interpretação pessoal ou mesmo experiências. Ele batia muito na tecla que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ah, então isso coloca um peso enorme na figura do profeta e nessa mensagem específica para cada tempo, né? A interpretação pessoal fica meio de lado. Exatamente. Fica subordinada à revelação profética. Tem duas citações que são cruciais aqui para entender isso. Uma é de Quem é este Melquisedeque, de 65. A única maneira de você saber que é eleito é se você crê na palavra revelada da sua era. Nossa, direto. E a outra, de A Brecha, de 63, a palavra de Deus só pode ser interpretada por Deus e Deus revela a sua palavra aos profetas. Não é para interpretação humana. Entendi. Então a segurança e a interpretação correta estariam amarradas nessa revelação profética contemporânea. Isso. Essa era a visão dele. Índice do Pedro no texto, né? Lá nos versículos 12 a 15, ele diz que vai sempre lembrar essas coisas aos crentes, mesmo sabendo que sua morte está próxima. Branham também tinha essa urgência. Tinha, sim. Os comentários que a gente usou indicam isso claramente. Ele sentia uma responsabilidade parecida de fixar essa mensagem nos ouvintes. Tem uma citação de Shalom, de 1964, que reflete bem essa urgência. Ele diz: "Estou lhes dizendo agora, porque quando eu partir, vocês devem permanecer com a palavra. Com assim diz o Senhor." Percebe-se um senso de legado, de garantir que a mensagem permaneça, né? Exatamente. Uma urgência em firmar as pessoas naquilo que ele considerava a revelação essencial para aquele tempo. Bom, para a gente ir fechando então. Essa leitura de 2 Pedro 1, na perspectiva de Branham, coloca muita ênfase na eleição vindo só de Deus. Na soberania divina, no conhecimento como algo revelado, não só aprendido. Sim, uma revelação direta. Na transformação real do crente pela natureza divina. Uma mudança prática. E talvez o ponto mais distintivo é essa centralidade da palavra profética específica da era, interpretada por um mensageiro, como a chave para a segurança e para o entendimento correto. Isso, as citações dele realmente amarram tudo isso, são fio condutor dessa interpretação toda. Fica bem claro. Sem dúvida. E o que eu acho fascinante, sabe, é essa dinâmica constante que aparece. De um lado, a Escritura, a Bíblia como texto fixo. Do outro, essa ênfase na necessidade de uma interpretação profética contínua, específica para cada tempo, que viria através de um mensageiro. Uma tensão interessante, né? Muito. E isso talvez deixe uma questão para a gente pensar, né? Como essa ideia de uma palavra revelada da hora, que depende de um intérprete específico, dialoga com a visão mais tradicional da Bíblia como uma palavra já completa, suficiente e universalmente aplicável para todo mundo, em qualquer época, diretamente. É verdade. Fica aí uma boa reflexão sobre autoridade, interpretação e a natureza da revelação. Exato. Um ponto para continuar pensando.